nessa casa e para poder compartilhar um pouco, né, desses ensinamentos que a gente vem estudando. É um mês do Setembro Amarelo, né? Um mês voltado à prevenção ao suicídio. E vocês do Josefé, não, Josefé é de onde eu sou, do CETRASC, trazem uma temática voltada a bem-aventurados os aflitos. Olha que coisa, é um tema importantíssimo para nós que somos espíritas, né? No mundo de provas e expiações, no mundo de tantas dificuldades. E se nós abríssemos aqui para cada um contar um pouco de suas aflições, a gente não sairia daqui hoje. É ou não é? Cada um tem a sua parcela, né, de dificuldade que viveu. E estou voltando à ativa depois de mais ou menos 2 meses aí, porque eu estou com um babyzinho pequeno em casa, né? Minha esposa veio para aqui, ainda estava gestante, e a gente está passando por esse processo, né? E agora, depois de 2 meses, eu retomo, deixando eles lá um pouquinho. A gente fica com o pensamento lá e cá, mas o trabalho continua, né? E em breve vou trazer ele aqui também, para receber essas energias positivas, né? Que ele já vinha trazendo desde de ventre. Eu tenho certeza que também do lado espiritual a gente já tinha essa conexão, né? Afinal, nós somos espíritas, né? Muito conhecimento a gente tem para poder dar uma bagagem especial, né, para aqueles que estão vindo e para aqueles que já estão também, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Esse é o capítulo 5, se não me engano, do Evangelho. É um capítulo que me atrai muito, porque eu, particularmente, em minha vida, eu tento buscar sempre resignar. Eu tento sempre entender os motivos pelos quais eu estou passando por determinada dificuldade, né? E não xingar a Deus é algo que vem sempre na frente, né? Por quê? Eu entendo, Igor, os atributos divinos. Tentar fazer uma introdução para a gente dar fundamento a isso que a gente está trazendo aqui. Se Deus, ele é soberanamente bom e justo, é um atributo, eu tenho que entender que tudo que a gente está passando aqui existe uma necessidade, certo? E eu tenho certeza que Deus, em nenhum momento, irá escolher fazer com que a gente passe por algo que não devamos passar. É estranho eu falar isso? É estranho? Não, né? Porque eu estou entendendo que é um atributo divino. Agora, cabe a nós entendermos que aquele tipo de aflição que a gente está passando é uma situação que a gente provocou ou que também faz parte de um processo, né, de uma aprovação, ou até de processos de vidas anteriores. Já que nós somos espíritas, a gente tem que abrir esse leque de possibilidades, né? E se a gente for buscar o capítulo 5, ele traz todos esses itens, né, de aflições com causas atuais, com momentos anteriores, que vai fundamentar o nosso processo aqui encarnado. Então, eu pelo menos exercito minha fé nesse sentido. Aquilo que eu não tenho uma explicação e o motivo pelo qual eu estou passando por aquela dificuldade, em algum momento da minha vida, seja encarnado ou desencarnado, eu vou entender. Mas por enquanto viva e tenha resignação no processo. Tem resiliência também, que é uma palavra que está muito forte nesse sentido, né? Da gente superar, da gente se reerguer. E a gente precisa disso de fato, porque a nossa vida não é fácil. E essa temática onde traz sacrifício da própria vida, né? E está conectado, né, com a questão do suicídio, né? E a gente abre um pequeno parêntese nesse ponto aqui, que o suicídio também é uma temática que a gente deve desdobrar, né? É algo muito comum, mas hoje vocês, graças a Deus, não conseguem visualizar nos noticiários, né, algumas situações de pessoas que tentam tirar a própria vida, né? É por uma questão de estratégia mesmo, para não estimular os outros que estão seguindo nesse caminho, né? Mas significa que a gente deve abrir os nossos olhos e ouvidos e conseguir sentir quando uma pessoa precisa de ajuda. Porque esse é o slogan, né? Se você precisar de ajuda, procure, né? E que tenham pessoas que saibam abordar e trazer para a gente, né? Porque no momento que nós resolvemos cessar a nossa vida aqui, é o pior crime que a gente pode atentar contra nós mesmos. Existe um planejamento reencarnatório, existe uma finalidade para a gente estar aqui encarnado, existe todo um processo, toda uma jornada, e se você corta aquilo ali,
está atrasando muito sua vida, são processos que vão ser complicados, né, depois que a gente desencarnar, porque quando a gente finda um processo aqui, a gente sabe que a vida não acabou, né? Porque se fosse assim, não faria sentido nenhum a gente estar aqui crescendo, discutindo esse tipo de situações, íamos viver apenas a vida material, porque se morreu aqui, acabou, já era, não é verdade? O diferente da gente, morreu, continua, existe um outro propósito, existe a caminhada rumo ao progresso que a gente vai precisar viver em outras vidas e avançar, né, nesse mundo que está passando de provas e expiações para um mundo de regeneração. E aí eu trago seguindo o texto, né, do Evangelho, ele inicia com uma pergunta bem interessante que vai direcionar para aquelas pessoas que querem, de certa forma, perder a vida, e pelo argumento de estar indo para uma batalha, para uma guerra, diz assim, olha, eu vou dar a minha vida pela pátria. Chegando lá, eu posso morrer porque eu estou dando a vida por ela. Esse cidadão que escolheu isso, ele está coberto, no nosso linguajar aqui, né? Ele está coberto em estar dando a vida dele por estar numa batalha, e a gente sabe que batalhas são complicadas, guerras são complicadas. Nesse período que foi feito aqui, que foi escrito esse livro, o nível de guerras, de batalhas era não é? Hoje a gente tem outro formato. A guerra é muito mais tecnológica, né? Você pode arrasar um país inteiro, ou um continente inteiro, do outro lado do mundo. A gente está vendo isso, não é? Mas as batalhas anteriores eram muito mais corpo a corpo, né? Era muito mais aquele nível de estratégia, de você levar aqueles soldados na frente, enfim. Era a circunstância que Kardec, né, desenrolou para poder fazer aquela pergunta. Mas aí os espíritos começam a colocar, olha, você não precisa dar a sua vida, né, aceitando que você vai morrer pelo seu país. Você vivo vai contribuir muito mais. Olha que coisa. Ou seja, você não está lá para poder entregar a sua própria vida nesse sentido. Eu, particularmente, quando li esse fragmento, me dá eu convido a todos a fazerem essa leitura e tentar entender esse processo, me dá um pouco a agonia, porque a guerra, para mim, é um contrassenso. E naquele momento a gente está falando de uma pessoa que ele pode lutar pelo seu país, pela sua pátria, vivo. E aí eu acabo entrando num julgamento. Poxa, mas será que é certo a guerra? Quando é que a guerra está certa? Entendem? Para mim nunca. Pois é. Ela disse para mim nunca. Para mim também. Mas tem um outro propósito também. Aqui pelo menos os homens, as mulheres também agora vão passar também se quiserem até se alistar, né? Eu acho que, se não me engano, a partir de um certo tempo. Mas pelo menos todos os homens aqui têm reservista. Não é? Se acontecesse uma situação de guerra, a gente seria convocado e nós iríamos para lá. E às vezes iríamos para um campo de batalha sem ao menos saber o motivo pelo qual a gente está brigando. Não é verdade? E tem pessoas que estão atrás de uma mesa decidindo a vida das pessoas depois de um massacre, depois de muitas pessoas morrerem. Há um tipo de acordo, alguém que se beneficia, poucos de fato, e a vida segue. É o resumo, né? Eu já assisti muito filme de guerra, e os últimos que eu assisti me trouxe uma reflexão bem interessante, que eram justamente a visão dos soldados que estavam ali. De chegar a um momento de você olhar para uma pessoa, os dois estão arrasados porque houve um estouro, e você simplesmente precisa matar aquela pessoa. Aí um olha para o outro, aí pensam, está aflito, os dois estão aflitos, mas a regra diz que eu preciso te matar. Não sei nem quem você é, eu não sei nem o seu nome, você nem sequer pisou no meu pé. Isso deve ser horrível. Isso me dá uma certa aflição, porque aí é muito pessoal, sabe, gente? Quando eu assisto esses filmes, eu me vejo lá. Com certeza, todo mundo aqui já passou por uma situação dessa. Graças a Deus, hoje estamos aqui, né? Não precisamos mais estar em linha de frente. Espero, né, gente? Espero que a gente não precise passar por isso.
mesmo com guerras civis, ou que aconteça algum prenúncio aí de Terceira Guerra Mundial, que também é algo que pode acontecer, infelizmente, né? Eu espero que não, mas todo mundo aqui já passou por algum momento de guerra, com certeza. Eu digo isso, Igor, por que essa certeza? Porque pelo histórico, pelas guerras e guerras que tiveram ao longo dos processos aqui, em algum momento de vida a gente passou por isso também, certo? Estando à frente, sem saber do que se trata e matando ali um irmão, sem ao menos conhecer, sem ter relação nenhuma, porque alguém te colocou ali, certo? Essa aqui é uma questão bem interessante, que vocês vão tentar fazer essa reflexão que eu fiz em fazer essa leitura. A outra, ele faz uma relação que é muito interessante, que a gente precisa vivenciar as experiências e não temer a morte, que é uma temática bastante significativa no movimento espírita. E vários títulos, né, de palestra, né? Você teme a morte? Pensem aí, aquilo. Aí a gente fica, nossa, na verdade eu temo o modo como eu vou morrer, não é? A gente não traz isso, porque a gente acaba descobrindo que a morte é uma passagem, não é? É mais fácil morrer do que nascer, não é? Eu tiro por isso. Eu acompanhei meu filhinho agora, foram 9 meses de gestação, minha esposa ficou com uma barriga enorme, dificuldade para poder andar. Aí essa criança nasce, ela não sabe se expressar, ela chora, você tenta adivinhar o que ele quer fazer, ele não tem livre-arbítrio, completamente limitado. Pense numa pessoa toda estruturada e agora você reduz a um pequenino, onde você não consegue nem dizer se está com sede ou não. É muito mais doloroso, muito mais doloroso. Só que eu concluo que a nossa inferioridade, a nossa dificuldade, com todos os nossos vícios, nosso egoísmo, faz com que a morte seja algo doloroso, sabe? Não que você vai morrer, vai desencarnar e vai doer. Aí o nosso coordenador, hoje presidente do Centro Espírita, onde eu faço parte, Jair, né, foi meu evangelizador, ele dizia assim pra gente: Igor, a dor é moral. Como assim a dor é moral? Porque não é física, é um conjunto de escolhas e de sensações que você teve enquanto vida que vai fazer a diferença, certo? Aí o que é que me garante? A gente está estudando tudo aqui, né? Significa que eu vou ter um desencarne, ok? Eu vou desencarnar, passar ali por um processo de sono, depois os espíritos vão me acordar, me vestir de branco e a gente sai, né? A gente imagina isso, porque eu estudei o Evangelho todo, estudei o Livro dos Espíritos todo, participei do curso de passe, sei da passe, estou aqui fazendo palestra, então eu estou salvo. É isso mesmo? É isso mesmo? Não, né? Não. Se fosse assim, olha que beleza, se fosse assim, estava todo mundo bem. Só que se eu não aplicar o mínimo disso aqui, não tem jeito. É muita dificuldade, é transtorno. Eu vou estar aqui desencarnado, não sei se morri, vou tentar chegar nas pessoas, vou passar por um processo de perturbação muito longo. Afinal, o processo de perturbação é natural. Esse termo perturbação, ele vem do processo onde você sai de um mundo mais denso, que é o nosso, e vai para um mundo mais sutil, que é o mundo dos espíritos. Por isso que é perturbação. Mas a gente coloca que a gente está perturbado, né? Mas pode até utilizar isso quando a gente está desequilibrado mesmo. O processo de perturbação pode ser rápido, se você tiver uma conduta bacana, se você viveu aquilo que aplicou, você vai ter assistência e vai conseguir sair logo desse processo. Não é verdade? Você pode não aceitar que desencarnou. Você pode desencarnar e ainda estar preocupado com aqueles que ficaram aqui. Porque você não resolveu um problema familiar. Porque o seu esposo briga com seu filho. Porque você não pediu perdão. Porque você ainda tem rancor. Entendem? Eu já posso fazer até uma ponte com relação aos sepultamentos, às mortes, né? A gente não conversa sobre morte. Não pode falar. Não pode sim. Pelo menos aqui a gente sempre fala, né? Quem é espírita não fala de morte,
eu acho que não estudou ainda nada, né? Porque já ouvi assim, gente, um termo que era bem complicado. Isso foi bem lá no início da minha jornada, eu entrando na juventude. Eu ouvi alguém dizer assim: espírita não pode chorar em enterro. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Nossa, como é que eu não vou chorar? Não é? Mas graças a Deus isso mudou, né? Eu fui para um enterro de minha avó, a matriarca da família, faleceu com 93 anos, né? Chorei muito, mas foi de saudade, sabe? Foram das lembranças boas, foram dos momentos maravilhosos que ela trouxe. Ela desencarnou com muita lucidez, fazia poesias, aconselhava, né? Teve uma vida muito sofrida e difícil, mas vivia com alegria. Então isso faz com que a gente chore de saudade e faça a oração. Agora, se é de remorso, puxa, eu não fiz aquilo que deveria ter feito por minha avó, não cuidei, não amparei, não honrei, aí sim, o choro é doloroso, é sofrido, certo? E a gente deve ir sim para os enterros, né? Se puder. E se você puder, você vai para lá para fazer o quê? Para salvar o espírito que desencarnou ou para abraçar aqueles que precisam de um consolo, para aqueles que têm saudade? Entende? Aí já vai uma outra frase, né? Deixai que os mortos enterrem os mortos. Isso é bastante significativo para a gente, porque os espíritos e Jesus, eles fazem essa referência, porque quando as pessoas desencarnam, os espíritos desencarnados que tratam de cuidar, que tratam de amparar. Porque, gente, todo mundo que desencarnar aqui tem mais parente do outro lado do que aqui. Isso eu tenho certeza. Porque pelo número de espíritos que estão desencarnados, é muito maior do que o número de espíritos que estão aqui. Entendem? E a família espiritual é gigantesca, né? Então, quando você desencarna, vai ter uma galera lá que está te esperando por isso. De igual maneira, quando você prepara para encarnar, tem um monte de gente que vai ficar triste, com saudade, com ansiedade. Puxa, será que Igor vai conseguir seguir a sua jornada? Será que ele vai conseguir passar pelas provações? Será que ele vai conseguir passar pelos desafios que essas aflições todas aqui nos causam? Entendem? Esses são os aspectos que a gente precisa trazer. Olha quanta coisa a gente consegue armazenar de fundamento espírita num simples engajamento desse, né? Do sacrifício da própria vida que trouxe por lá, do temor da morte, do entendimento da vida espiritual. Muita coisa interessante, não é? E uma situação interessante que o fato de você sacrificar a sua vida, né, a provento de outra pessoa, eu quis fazer esse recorte porque me marcou muito o modo como aconteceu. Eu não sei se vocês assistem novela, mas tinha uma novela chamada O Velho Chico. Velho Chico. Lembram dessa novela? E teve o ator Domingos Montanhês, eu não sei se é assim que se pronuncia, e Camila Pitanga, lembram? E eles foram tomar o banho de rio. O Rio São Francisco é um rio muito perigoso, é lindo, mas é muito perigoso, na verdade. Nesse banho que eles se afastaram, a cena que eu imagino na minha mente, eles estão aqui tentando sair da correnteza, e quando não tem mais limite nenhum, ele empurra ela se salva, e ele vai, e a correnteza desce, certo? Então nesse momento aí, foi um suicídio? Quem acha que é um suicídio? Levanta a mão só para saber, né? Mas foi um sacrifício da própria vida? Sim. Certo? Naquele momento, pelo que foi descrito, né? Domingos Montanhês sabia que ia morrer. Ele já estava cansado, ele era forte, mas a correnteza, a força, né? A força da natureza a gente não consegue controlar, né? Eu sei nadar, mas minha avó, que desencarnou, ela dizia assim para mim: Igor, só quem morre afogado é quem sabe nadar.
E eu não entendia isso. Eu, como assim? Como assim? Né? Mas a experiência vai dizendo, e minha avó sabe demais nesse sentido, né? Então, as pessoas que se arriscam são aquelas que sabem, não é? E aí, em qualquer rio, adoro nadar em rio, adoro. Mas eu pergunto, pode nadar ali? Não é? Pode, eu vou. Se não pode, eu não vou. Porque aí, se eu for sabendo, né? Minha mãe ainda dizia assim, cuidado, que rio não tem cabelo. Olha. Você sabe o que é isso? Porque você não tem como puxar. Segurar. E aí a correnteza do rio vai por baixo. Esse é o detalhe. Você vê o rio tranquilo. Tranquilo. Aconteceu nessa situação aí. Exatamente. Parecia que estava tranquilo e embaixo estava cheio de areia. Exatamente. Ainda é mais perigoso do que o mar, né? Por causa desse sentido aí. Você olhou ali, tá vendo que tá tranquilo, aí vai. Imagina um calor tamanho daquele, um rio maravilhoso. Vocês estão ali se divertindo. E foi o que aconteceu. Nesse ponto que a gente traz aqui, eu consigo ver qual seria a capacidade da gente aqui de se sacrificar por alguém. Eu entrei numa reflexão sobre isso, né? E depois que eu virei pai, ficou muito mais fácil responder essa pergunta. Eu acho que é algo involuntário. E a mãe é ainda mais ainda. Já vi casos de noticiário de mãe se jogar na frente de onça nessas matas. Uma mãe se jogar na frente de onça. Ela não queria nem saber, podia ser o bicho que for, mas era o filho dela que ela estava protegendo, certo? Eu vi um vídeo onde tinha uns cachorros, umas crianças, e aí vinha um urso subindo pelo muro. E a criança estava indo no caminho. E a mãe foi lá, pegou a criança e afrontou um bichão daquele, enorme. Só a mãe faz isso. Não é? Naquele momento, se acontecesse algo onde a fera viesse para cima, ela estava coberta. Mas a misericórdia divina, né, está ali atuando. Não foi a hora dela desencarnar. E ela mostrou a energia de mãe naquele processo. Vocês entendem? Eu espero nunca precisar passar por uma situação dessa, né? Mas Deus é quem sabe, não é verdade? Uma outra situação que eu consegui destacar aqui, isso já foi com relação ao processo da pandemia, né? Final de 2019, início de 2020, termina o carnaval aqui no Brasil e encontram o primeiro caso de Covid, né? Um primeiro caso bem, né? Tem que esperar o carnaval terminar para anunciar, mas eles não esperavam que o Covid ia ser tão devastador, não é verdade? E a gente viu as condições que nós vivemos, né? Todo mundo aqui já pode botar na bagagem que passou por um processo de pandemia, né? Tem uma tia minha que ela desencarnou nesse processo e foi bem estranho, porque a gente precisa desse rito, o ritual de você sepultar, de você ver a pessoa, de você sentar para fazer uma oração, de você reunir as pessoas que estavam afastadas, não é? E a gente não pôde fazer isso. Nesse momento, as pessoas que podiam estar eram os mais jovens, porque os nossos pais, irmãos de minha tia, estavam afastados, queriam vir, e a gente diz, não, vocês não vão vir não. Já é uma outra luta, né? Você convencer um irmão que viveu por muitos anos, você não vai poder se despedir dessa forma. Aí eu apelei, falei, olha, o lugar onde vocês estão aí, que é na roça, né, que podia ficar sem máscara porque não tinha ninguém, vocês vão sentar num círculo, fazer uma oração para essa oração chegar. E a gente sabe que chega, porque nós somos espíritas, somos espírito de apelar a esse ponto. Mas a gente entende o desespero, né, a tristeza do que é. E naquele momento foi a primeira vez que eu precisei fazer
o movimento do sepultamento, de fazer aquela parte burocrática. Eu só ia para o enterro. Dessa vez a gente precisou viver tudo isso. Foi uma experiência bastante significativa para a gente. E minha tia não esperava que ia desencarnar. Ela não esperava. Mas foi o momento dela, nesse sentido. Como de vários outros. Vários outros. No fato da gente não poder mais abraçar. Isso é muito doloroso, porque pelo menos para a gente aqui é muito bom. Pode terminar aqui, a gente vai dizer, olha gente, vamos se abraçar para a gente se fortalecer. No movimento espírita isso é normal. Sentimos muita falta disso. Mas foi muita mesmo. Muita mesmo. De você não poder tocar direito. Da gente chegar nos locais e ter medo das pessoas porque você não sabe quem está contaminado ou não. Foi muito difícil mesmo. A gente teve que exigir novos hábitos. Tivemos que adequar o modo de limpeza, planejar as saídas e esperar. Para aqueles que tinham condições de esperar numa casa de 2 pessoas, 3 pessoas, e aqueles que tinham que sair para trabalhar. E aqueles que moravam em locais, casas pequenas, com mais de 10 pessoas em casa. Até a pandemia não era justa. Entendo justa no ponto que eu estou trazendo, cada um vai passar pelo processo que é, mas eu estou mostrando que era diferente. Está saindo para trabalhar, sabe que não pode, mas se ele não trabalhar, não tem o que botar de comer em casa. Quanta coisa ruim aconteceu. E vem os sacrifícios que eu estou trazendo aqui agora, já é com os trabalhadores da saúde. E foi um momento de muita dedicação, muito trabalho, muito sofrimento. E eu vim eu trabalhei durante 9 anos em posto de saúde, mas no momento da pandemia eu já tinha saído de lá, estava trabalhando em outro local. E conhecia todas as pessoas que estavam lá, de domingo a domingo, fazendo as testagens. E a gente ia testar e via a pessoa toda parafernália lá, você nem conhecia, só pelo olho. Quando falava você sabia quem era. E na preocupação de estar ali atendendo, protegido, porque quem estava chegando para fazer um teste podia estar contaminado, que era a maioria, e você estava ali furando o dedo de uma pessoa. Você tinha que se cuidar para não contaminar, e você ficava ali o tempo todo. Quando terminava aquele plantão inteiro e você ia para casa, você tinha que se desarrumar. Na maioria das vezes era quando eles eram contaminados. E pessoas que também desencarnaram nesse processo, atuando, entregando a vida, descobrindo os processos, fazendo as manobras e desencarnaram. Mas desencarnaram trabalhando. E tem o seu mérito, tem o seu amparo do lado de lá. Eu me recordo com um pouco ainda de ansiedade, porque é muito recente ainda e a gente não pode esquecer. A gente tem que tirar a lição desse processo. E vem um tema desse que bem-aventurados os aflitos para a gente. Por que isso aconteceu? Quando a gente começa a ler as obras, os Espíritos dão um caminho para a gente de que um vírus dessa proporção está completamente conectado com o estado mental desse planeta. Isso é muito triste, porque mostra o quanto ainda estamos atrasados, mostra o quanto ainda somos inferiores e que não queremos avançar. Essa é uma das maiores preocupações. No Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Céu e Inferno, todo o Pentateuco, aliás, em toda a obra. Se a gente for resumir, o destino que ele quer traçar para a gente é que a gente consiga sobrepor a matéria, onde o Espírito sobreponha a matéria. O que significa isso? A gente vai evoluir. Nesse momento, a matéria ainda fala mais alto. Se a matéria ainda fala mais alto, o egoísmo vem logo na sequência. A gente não tem um entendimento do que é a vida futura. Ora, e o que é a vida futura? Pronto, vamos começar aqui. A vida futura é algo que nos espera além desse corpo. É o propósito de estarmos encarnados aqui e crescermos. Só quem sabe disso é aquele que crê na vida espiritual, é aquele que crê na imortalidade da alma e aquele que crê que nós deixaremos de ser espíritos inferiores e seremos espíritos perfeitos, felizes,
mas é um trajeto, é um caminho que deve se traçar, né? Uma frase muito bacana que a gente ouvia muito na juventude era assim: nós somos seres perfectíveis, ou seja, somos seres que tendenciam à perfeição, mas isso é um caminho que você precisa traçar, né? O mundo de provas e expiações é um mundo de espíritos inferiores. Nós éramos primitivos e passou por um processo de transformação, passou a ser agora um mundo de provas e expiações. E deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Em mais de 20 anos de espiritismo, que é meu caso, eu sempre ouvia que o mundo que estamos vivendo está passando por um processo de transição. Não sei se vocês também, né? Então, todo mundo que se entende aí como consciência espírita já ouvia isso. O processo de transição pode durar um século, 1000 anos. Para a espiritualidade, esse tempo é muito relativo. Então, eu não vou me preocupar com isso. Eu vou me preocupar comigo. Onde é que eu estou nesse momento? O que é que eu preciso fazer para poder sair desse estágio de inferioridade? No momento que alguém fizer algo ruim para mim, como é que eu vou devolver isso? Na mesma moeda? Será? Ou eu vou tentar reverter o processo? Ou eu vou tentar fazer algo de bom para essa pessoa? Porque é assim que a gente se cura, não é verdade? É assim que a gente se cura. Uma das histórias de Chico Xavier, do cachorrinho, vocês lembram dessa história do cachorrinho, que uma criatura sacrificou o cachorrinho de Chico? Quem lembra dessa história aqui? Não sei se foi a irmã dele, mas deve ter sido algum da jornada. E aí ele ficou magoado. Ele ficou triste porque ele gostava muito do cachorrinho e ela achou que tinha feito algo bom. Não é verdade? E em dado momento, Emmanuel chama a atenção de Chico e diz que tinha uma certa nebulosidade no seu chakra cardíaco, no seu coração. Foi justamente aquela mágoa que ele estava tendo. Imagine aí, gente, peraí, deixa eu voltar aqui, eu estou falando de Chico Xavier com mágoa, porque mataram o cachorrinho dele, sacrificaram o cachorrinho dele e ele não queria isso. Chico Xavier com mágoa. Aí chega Emmanuel, diz: olha, você está atrapalhando o trabalho. Aí você olha para Igor, meu Deus, entende? O que foi que aconteceu para poder ele conseguir reverter isso? Você lembra? Ele teve que dar um presente. Comprar um presente. Eu não lembro qual foi o presente. Eu acho que foi uma máquina de costura e Sim. ele teve que dividir, inclusive, porque era caro para ele. Caro. E aí ele entrega essa máquina para ela. O que é que ela faz? Dá um abraço nele de gratidão. Naquele momento, a nebulosidade se desfaz. Olha como são as coisas. É lindo demais, gente. É lindo demais. Só o bem pode transformar. A prova está aí. Se vocês tentarem isso em casa, devolva o amor. Devolva o amor. Aí vem minha avó de novo. Minha avó Zefinha, ela está desencarnada, mas recentemente ela deu uma comunicação lá no centro de Feira de Santana. E aí meu padrinho, que faz parte da ele, disse assim: olha aí, pense aí naquela pessoa simples, amorosa e agora com mais lucidez ainda. Nossa Senhora, eu chego, me arrepio de tanta felicidade. Ela dizia assim: quando um não quer, dois não brigam. Anotem isso. Anotem. E aí eu vou trazer essa situação com relação a esse comprometimento com a questão da paternidade, né? O fato da gente se doar para os filhos. Vou puxar a sardinha um pouco para mim, porque é o que eu estou vivendo e é o que eu planejo aplicar, né? A gente tem esse compromisso e deve entender a responsabilidade no momento em que você sacrifica a sua vida por um filho. Eu até me emociono um pouco falar, porque é complicado, eu ainda não consigo descrever a sensação de ver um nascimento. Olha que na minha vida eu sempre consegui falar as coisas, mas até hoje eu não sei o que eu senti naquele momento, né? Mas eu fiz assim: olha, viva,
viva, né? Se a gente for lá para o Espiritismo, para as obras, os Espíritos nos dizem que a fase da infância é um dos momentos mais importantes de um processo de criação, né? E a infância, entre os homens e mulheres, vamos colocar assim, é o período que é mais longo comparado com o dos animais. Isso tem um propósito. Um animal pare um filhote aqui, um bezerro, daqui a pouco ele já está andando. É ou não é? O bebê começa a andar quando? Por aí. Demora. Completamente incapaz. Completamente incapaz. Nesse momento, está sob os nossos cuidados. Pode ter um espírito que está ali naquele momento, que a gente não sabe qual é o nível de relação que você teve em vidas anteriores, e você tem a chance de amá-lo. Olha como Deus é maravilhoso. Entende? Naquele momento, ele já dá condição a uma pessoa que poderia ter uma dificuldade muito grande em abraçar. É claro que pode ter um processo de depressão pós-parto, que é normal acontecer, que precisa ser tratado, sem julgamento, não é? Os textos que foram mostrados aqui foram maravilhosos, e um deles é isso: não julgue, não julgue, não julgue, ajude, né? Isso é importante a gente colocar. Nesse momento em que a mãe está mais fragilizada, está preocupada, o caso de minha esposa, por exemplo, ela fala assim: eu não estou conseguindo fazer nada. Aí eu digo: mas você já está fazendo tudo, porque só ela pode amamentar. Tem horas que ele só quer ela, não é à toa também. Mas uma pessoa que sempre faz tudo e chega nesse momento e não consegue mais fazer as coisas, é natural falar isso, não é verdade? E aí está se julgando no processo. Não se julgue, faz parte. Deixa aqui que a gente faz e a gente vai levando. Paternidade ativa é um outro ponto. Puxa, olha, ele está fazendo tal. É algo que ainda é visto como surpresa, e na verdade não era para ser visto assim, não é? A gente deveria entender isso com naturalidade, porque os dois têm função, não é? Eu trabalho, ela também trabalha, não tem algum motivo. É claro que existem pessoas que viveram assim. Minha mãe mesmo viveu assim. Meu pai foi trabalhar e minha mãe foi cuidar da gente em casa. Mas hoje as relações são diferentes, e a gente precisa entender isso também, não é verdade? Mas a responsabilidade de pai é de pai, mãe é de mãe, cada um com a sua, mas não deixem de fazer. E nesse momento, onde a vida é bem mais limitada para a criança, é o momento que nós estamos atuando. É o momento que nós também vamos perceber quando esta criança começar a adquirir a consciência. E a conversa, gente, é de espírito para espírito. Criança é o momento. É ou não é? É o estágio. Mas ali existe um ser que você não tem noção da potencialidade e do que ele já viveu em outros momentos. Por isso que a conversa tem que ser realmente de espírito para espírito. Naturalmente também vai exigir que nós também nos eduquemos. Porque pelo que eu estou vendo hoje, não adianta você só falar, porque esses meninos estão argumentando as coisas, estão te colocando na parede. Ah, mas por que isso? Mas por que você está fazendo isso? E você está pedindo para eu fazer diferente. Nós seremos arguídos também, porque as crianças que estão vindo agora são de outra geração também. E outra, quando o mundo evolui, naturalmente, o momento de infância também diminui. É um dos pontos que é bem interessante, né? Em mundos de regeneração, em mundos felizes, o processo de infância é bem menor. Em alguns é quase nulo. Aqui ainda, no mundo de próprias expiações, precisa-se de um tempo maior, justamente para a gente conseguir criar esse laço. Não é verdade? Vamos dar valor, gente, a esse momento. Até mesmo para a gente poder sacrificar as nossas vidas e garantir que aquele possa te honrar também. Certo? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá: honrai vosso pai e vossa mãe. Né? É nosso dever. Hoje, nesse momento também,
Só contando uma historinha de como foi o nascimento do meu filho, eu estava no hospital com meu pai. Meu pai estava internado, ele tem uma disfunção renal. E essa semana inteira a gente foi indo para o hospital. Acompanhando com ele. Ele ficou um período na semi-UTI, a gente só podia ir lá de 11 às 12, um horário bem curtinho. Quando ele saiu da UTI, foi justamente de sexta para sábado e a gente começou a dormir com ele lá. E minha esposa com uma barriga enorme, né? E eu falando com Deus, eu fiz, olha Deus, olha a conversa com Deus que eu tive. Eu não sou muito de pedir, eu aceito muitas coisas que estão acontecendo e tento vivenciar para aprender com a dificuldade. Mas eu vou te pedir uma coisa, deixe meu filho nascer. No dia que meu pai tiver alta, meu pai precisa ter alta primeiro para poder ele nascer. E aí eu fui sábado dormir no hospital. Meu pai saiu da semi-UTI, né? E precisava ficar pelo protocolo, como é que se diz assim, 24 horas. Aí o médico fez assim, eu só vou poder dar alta a ele no domingo, porque tem um protocolo. Aí eu fiz, então eu vou dormir aqui ainda, porque eu já acordo com ele e volto para casa com ele. E quando dá 2h30 da manhã, eu abro o olho para o lado e o telefone toca, minha esposa. Quando eu atendi, ela fez, a bolsa estourou. Aí eu não sabia nem o que eu ia fazer, mas aí eu pensei, olha, eu não vou me desesperar, também para não pagar vexame, né? E eu fiquei pensando no que eu estava pedindo para Deus. Aí eu fiz assim, eu acho que eu não pedi direito. Porque realmente meu pai ia sair de alta, mas ele não me deu detalhes mais. Então Deus fez a parte dele, não é verdade? Quando chegasse em casa. Era para dar esse detalhe aí, né? Eu não posso nem dizer, poxa Deus, você nem me atendeu, né? E foi bem interessante que à noite você não encontrava ninguém no hospital, só tinha lá o porteiro lá na frente. Eu consegui fazer uma estratégia de minha mãe vir com minha esposa para o hospital. Minha mãe ficava no hospital e eu depois sairia para a maternidade. Só que não sei se vocês conhecem aquele hospital de Agenor Paiva, que fica ali Eu tinha botado o carro numa outra rua lá atrás. E eu fiz assim, eu tenho que sair para pegar esse carro, para botar na frente, para poder fazer o trâmite, trocar as malas e ir embora, né? Lá vai eu, quase 3 horas da manhã, naquela rua deserta, sem nada. Oi? Ali na cidade de baixo. Ali. Lá vai eu saindo, sem um pé de pessoa, e tomara que não aparecesse ninguém mesmo, estava orando por isso, né? E na minha cabeça, poxa, todo mundo trabalho para Deus, porque ali é perigoso, né? Ainda mais esse horário, mas graças a Deus, graças a Ele, né? Consegui pegar o carro, coloquei na posição, minha mãe veio, fez a troca, a gente pegou, fui levando minha esposa nas contrações dentro do carro, mas como chegamos no hospital, deu tudo certo, ele já está lá com 2 meses, retado, né? A gente dormindo um pouco, mas estamos felizes. É isso aí. Finalizando, né? Eu acredito que estar aqui hoje, assim, nesse momento é muito importante para a gente, né? Que a gente fortalece as nossas energias, né? Entende um pouco mais sobre os propósitos divinos. E bem-aventurados os aflitos é algo que realmente a gente precisa guardar no coração, porque eu não posso negar para vocês que a gente não vai passar dificuldade, porque vai. Mas tenho a certeza que a misericórdia divina é muito maior. No momento em que estamos passando por maior dificuldade, é a hora que somos mais amparados. Disso eu tenho certeza. Porque senão Deus não seria justo e Deus também não seria bom. Muito pelo contrário, Ele é isso tudo. Viu? Muita paz para todos. Precisa Deus. Agradecemos ao nosso companheiro Igor Coutinho por suas palavras, suas reflexões, né? A gente fica pensando, Igor, nisso que você está falando das aflições, e aí você falando dos ensinamentos de sua avó. Minha mãe diz assim, cada dia com sua agonia, né? Então, que a gente possa ter força e coragem para enfrentar as agonias diárias. E eu acho que a gente tem uma doutrina que ela eu digo sempre assim, que ela é libertadora,
consoladora, mas libertadora também, no sentido de fazer com que a gente entenda de que a gente não está livre das agonias, né, dos sofrimentos, mas a gente tem mais força, tem compreensão para passar por eles, porque eu acho que essa que é a grande questão. Acho que esse é que é o grande, né, um dos grandes aprendizados, é de como a gente passa, né? Então, que a gente reflita, a gente sempre fala sobre isso, né, de pegar o capítulo, né, chegar em casa, refletir nas palavras que o palestrante, o orador vem aqui e traz, que destaca algumas coisas, porque cada vez que a gente olha, às vezes a gente já passou ali pelaquela passagem, né? Já leu, já estudou, mas aí traz aqui alguns elementos, eu não tinha pensado ainda nessa perspectiva. Então a gente possa chegar em casa, refletir mais um pouco e a gente ir estudando e ir nos fortalecendo, né? Eu acho que é para isso que nós estamos aqui também. Então, vamos passar ao nosso segundo momento. Pedir aos médios passistas, quem é que está aqui hoje. Vamos fazer, então, o nosso passe coletivo. Ficamos aqui. Possamos, então, ficar numa posição confortável, elevar os nossos pensamentos, se deixar receber dessa energia amorosa, nos deixar envolver por essa energia divina que nos fortalece, que nos traz equilíbrio físico, mental, espiritual. Que nos anima a seguir adiante, sempre tendo o Evangelho, os ensinamentos do Mestre Jesus e nossa própria doutrina espírita como nosso farol a nos iluminar, a iluminar o nosso caminho e assim fazer com que possamos ter boas escolhas, escolher sempre o caminho do bem, escolher o caminho do amor, escolher sempre pela luz. Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade de estar aqui, por um pouco mais de aprendizagem. Agradecemos pela Tua presença em nossas vidas, pelo Teu cuidado conosco, por Tua luz a nos iluminar. Gratidão, Mestre. Assim, encerramos a nossa doutrinária de hoje, desejando a todos um bom retorno para casa e que nossos corações estejam em paz e em harmonia. Paz e bem. Que assim seja.